Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1. E o título dessa palavra é Trazendo os Céus à Terra. Trazendo os Céus à Terra. Marcos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1. Mesmo assentados, mas com reverência, a palavra de Deus diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram por ele batizados no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti tenho todo o prazer. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Eu tenho sido muito abençoado pela leitura de um livro que eu recomendo aos irmãos, chamado O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada, não é? do pastor Bill Johnson. E aí, não influenciado por esse livro, eu tenho visto na palavra coisas que Deus me trouxe essa palavra nesses dias, na minha leitura devocional, e me chamou muita atenção enquanto eu lia o versículo 5, que diz assim: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por eles no Rio Jordão. Me chamou a atenção o que uma figura estranha como era João Batista, como pode uma figura estranha como era João Batista, e ele era muito estranho, né? Se você encontrasse com João Batista, você ia tomar um susto, não é? Porque era um sujeito esquelético, né? por comer uma dieta boa para quem quiser aproveitar e chegar fininho no final do ano, né? Mel silvestre e gafanhoto, perfeito, né? Eu gosto de comida agridoce, não sei se você gosta, né? Eu nunca experimentei gafanhoto, mas deve ser alguma coisa parecida com camarão, assim, não é? Não quero atrapalhar o seu almoço hoje, tá? Eu prometo que não vou fazer mais isso. Mas era uma dieta provavelmente rica em proteína e pobre de carboidrato, não é verdade? Low carb, né? E João, muito magro, e viveu a vida e fez do ministério, do chamado de Deus a sua vida. E me chama muita atenção essa coisa de, num tempo e numa nação, onde os rituais são muito bem esclarecidos, são muito sólidos e consolidados, o povo vai ao deserto ouvir um homem e se submetem a um ritual que não é comum à religião judaica. Nós sabemos bem que na religião judaica o ritual de expiação de pecado era o sacrifício, não é? E de repente, um filho de um sacerdote aparece no meio do deserto, cabeludo, porque ele era nazireu, não é? Magro, e pregando arrependimento e batizando as pessoas. E as pessoas, então, confessam, assumem os seus pecados publicamente. Está para mim aí uma experiência muito forte de alguém que
tem alguma coisa a mais que a gente precisa prestar atenção. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. De pessoas incomuns, improváveis como João, Deus faz coisas grandiosas. Deus traz os céus à terra. Deus manifesta a sua vontade na terra. Eu estou cada dia mais convicto mais do que testemunhas de Jesus, nós somos testemunhas do governo de Deus na terra. Nós somos testemunhas da vida dos céus na terra. E é isso que João é. Ele é alguém que testemunha o que vê na sua experiência com Deus. E João encarna algumas coisas que para mim são fundamentais para nós e que todos nós precisamos encarnar. A primeira delas é a aceitação a um chamado de Deus. Deus, no meu entendimento, procura uma geração que manifeste o seu governo, os seus planos, os planos dos céus na terra. O texto começa dizendo assim: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o seu caminho. João Batista é chamado de segundo Elias, porque ele vem preparar o caminho de Jesus. Mas para preparar o caminho de Jesus, eu preciso receber revelação do que Jesus quer fazer. Eu preciso receber revelação do que Jesus deseja manifestar. Eu preciso ouvir dos céus o que Deus está querendo fazer na terra. Isaías já tinha anunciado há muitos anos atrás. Mas é verdade que às vezes as promessas de Deus, que já foram ditas, que já foram manifestas, ou pela sua palavra, ou por um vaso que Deus usa, por uma pessoa que Deus levanta para ministrar as suas promessas, as promessas de Deus, elas falam de um tempo que ainda vai se realizar, e não é incomum nós perdermos de vista essas promessas. Quer dizer, Deus, ele sempre trabalha levantando uma geração que está com o radar, com a antena ligada nos céus, e que manifesta na terra o desejo de Deus, que manifesta na terra o governo de Deus. Não é? Quem já, naquela época do rádio analógico, não é? Quem viveu essa época aqui, tirando os mais novos aqui, daquele rádio que você, o Xaxá logo levantou a mão assim, né? Se identificou logo, né, Xaxá? Daquele rádio que você ia mexendo um botão lá e ia sintonizando o rádio. Quem já brincou e achava aquelas rádios assim, longínquas, né? De repente tinha alguém falando, né, uma língua que você não entendia. Lembram disso aqui? Quem lembra isso na infância aí? Lembra disso? Ainda é possível fazer, mas hoje as rádios são quase tudo digital, então fica mais difícil fazer isso. Especialmente quando você colocava na AM, né? Aí você pega tudo. Da mesma maneira que quando você procura num rádio, uma estação, agora a gente está vivendo aí a época da instalação do sinal digital, né? Quem já tem o receptor do sinal digital aqui? Né? 2, 3 pessoas. Pois é, eu acho que já está sendo oferecido. Ou seja, há um sinal sendo emitido, mas porque eu não tenho receptor, eu não consigo captar. Eu não consigo sintonizar. Assim como o rádio, você poderia pegar estações, se você tem um rádio que capta essas estações, e pode ser que por não procurar eu não ache, eu não escute, eu não perceba o que está sendo dito. Muitas vezes a igreja vive uma vida em que Deus está falando, que Deus está se manifestando, e quando eu digo igreja, estou falando de eu e você, em que Deus está falando, que Deus está se realizando, Deus está prometendo, Deus está levantando um povo, Deus está chamando uma geração, mas o meu aparelho não está conectado à sintonia dos céus. Deus fala, Deus promete, Deus quer fazer, Deus manda os mensageiros, a palavra pregada, mas a minha sintonia não bate com a sintonia dos céus. Porque quando a gente vai para um rádio, quando a gente vai para uma televisão, a gente normalmente está atrás de coisas que nos interessam, que tenham a ver com a nossa procura. Por isso que a Bíblia vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, eu serei achado de vós quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, você não vai encontrar Deus, não vai encontrar as suas promessas, se esse não for
um desejo real do seu coração. Você não precisa nem crer, porque a fé é um dom de Deus. Mas se você decidir responder a esse chamado de Deus, que é o chamado de se manifestar na terra, Ele vai sintonizar o seu coração com o dele. E sabe, queridos, há um propósito, no caso de João Batista atualizou, manifestou o plano do céu sobre aquela geração para um povo inteiro. Mas às vezes o plano que Deus quer mostrar é para a sua casa, é para os seus filhos. Quem tem filhos que precisam de orientação? Alguém tem filhos que precisam de orientação? Diz que quanto mais velho vai ficando, mais precisa, não é verdade? Né? A época que eles precisam menos é a época que a gente pega eles no colo e levam de um lado para o outro. Então eles simplesmente obedecem. Mas chega uma hora que a gente não pode constranger os filhos a fazer uma coisa ou outra. Eles precisam tomar decisões. E essa é uma hora que a gente fica dizendo: ah, meu Deus, abençoe nossos filhos. Ah, Senhor, direcione os nossos filhos. Oriente os nossos filhos. E nada mais necessário do que você ter revelação do que Deus quer para a sua família. Porque os seus conselhos até podem surtir um efeito sobre a vida da tua casa, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua família. Mas a revelação que Deus dá, irmãos, ela é poderosa. Amém? Ela não volta vazia. Ela cumpre o desejo, ela cumpre o propósito. E é temeroso, é uma temeridade que muitas vezes nós prescindimos da revelação de Deus. A gente faz da Bíblia um livro de princípios, a gente compartilha princípios com os nossos filhos, com os nossos funcionários, com a nossa empresa, com nossos colegas de trabalho, achando que os princípios por si só resolvem. Princípios são muito importantes, mas há uma coisa que traz vigor ao princípio, há uma coisa que traz vigor à palavra, é a revelação. E não é aquela revelação que a gente chama de revelação, mas é palavra de conhecimento que Deus pega e mostra o coração do outro. Passa por isso também, mas é mais do que isso. Sou eu me sintonizar com os céus, eu perceber a agenda de Deus, eu perceber o movimento de Deus e começar a declarar sobre a minha casa, começar a declarar sobre a minha família, começar a declarar sobre a vida da igreja, sobre as pessoas que estão à minha volta, o plano de Deus, dizendo assim: olha, está vindo o reino de Deus. Qual era a mensagem? Qual era a revelação que João Batista recebeu? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Percebe que não é uma coisa complexa? Essa era toda a revelação que João Batista precisava. Às vezes, quando a gente fala de revelação, a gente logo pega os casos clássicos da Bíblia, né? A visão de Pedro, né? do lençol que desce, de Jacó, do lençol que desce, da escada rolante, né? Dos anjos que sobem, sobem e descem. Né? A gente pensa logo na visão do Apocalipse de João, onde há uma visão detalhada, com muitos aspectos. Não! A revelação de João Batista é simples. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus tem me dado uma revelação para a igreja, nesse ciclo que a gente começa de 2019, 2018. Deus falou muito claramente, e Deus sabe no meu coração, irmãos, que isso não é apenas uma peça motivacional. Deus disse para mim no final de 2017, 2018 seria um ano extraordinário. E como nós vivemos coisas extraordinárias em Deus. Como a gente está lidando com coisas que a gente não sabe como lidar, porque são novas para nós. Deus tem feito coisas extraordinárias. E Deus tem gerado já no meu coração. Há uns 15 dias atrás, Deus deu clareza para mim do plano dele para a gente nesse novo tempo. Que é estreitar os laços, estreitar relacionamentos. Nós precisamos nos tornar uma igreja só, um povo só. Não podemos mais ser a igreja da manhã, a igreja da noite, a igreja das 8 horas, a igreja da terça. Nós precisamos ser uma só igreja para viver o que Deus tem para nós. Nós vamos precisar lidar com os diferentes, nós vamos precisar amar todo mundo, nós vamos precisar pedir perdão a quem precisa se pedir perdão. Não dá para viver o cristianismo de maneira separada. O reino dividido, ele perece, ele não prevalece. Essa é a revelação que Deus tem me dado. E vocês vão me ver pregar sobre isso muitas vezes ao longo desse próximo ciclo. A visão de ser uma igreja que se multiplica através das células é a revelação de Deus. E a intenção é unidade, é vínculo. Nós precisamos crescer em unidade, nós precisamos tratar dos nossos relacionamentos. E certamente a revelação de Deus para a sua vida passa pelo que Ele tem dado para a igreja. Eu tenho convicção que esse ano que chega
vai ser um ano de restauração de famílias, da gente parar junto para sentar, de filhos voltando para os seus pais, de pais se voltando para os seus filhos, de marido voltando para as suas esposas, esposa voltando para os seus maridos, num processo de restauração. Discípulos que se perderam sendo resgatados. A pergunta é: qual é a revelação, qual é a agenda que os céus já estão vivendo, que Deus quer que você seja um canal de manifestação na sua casa? Percebe? Deus vai falar com você. Porque, por exemplo, Deus lhe confiou filhos, Deus lhe confiou amigos, Deus lhe confiou pessoas. E se Deus confiou pessoas, Ele não vai te deixar sozinho cuidando dessas pessoas que Ele lhe confiou. Então, queridos, eu percebo que para que os céus e a vontade de Deus se manifestem na terra, você precisa viver aquela experiência de que o profeta, se eu não me engano, Eliseu, ora por Geazi: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. A imagem do servo do profeta era dos inimigos que cresciam e estavam cercando a casa. Só que quando Deus pede para que Deus abra os olhos do menino, do Geazi, Deus mostra para ele milícias de anjos que estavam ali ao entorno da casa, protegendo o profeta. Ou seja, maiores eram os que estavam do nosso lado do que estavam do lado do outro. É possível que você esteja enfrentando problemas, passando por dificuldades, e você olha para elas, e elas parecem grandes demais para você, e você vai começar dizendo assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver, abre os meus olhos espirituais. O Wesley falava do despertar dos sentidos espirituais. Nós temos sentidos naturais, não é, que é a nossa visão, a nossa audição, a nossa capacidade de perceber pelo tato, pelo cheiro, pelo sabor. Mas o Wesley diz assim: da mesma forma que há sentidos naturais, há sentidos espirituais, que são despertos pelo Espírito. E quando uma vida se levanta para Cristo, é despertado os sentidos espirituais. Deus quer fazer isso. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, a nossa capacidade de manifestar na terra o plano dele. Amém, irmãos? Você crê nisso? Quantos creem nisso aqui? Creia nisso. Creia nisso. Eu passei a tratar isso na minha vida, em todas as áreas. Não é todas as áreas. Eu sempre que vou fazer e fechar um negócio para a igreja, um terceirizado, alguém que vai prestar serviço para a igreja, essa semana acabou de acontecer isso, eu digo para a pessoa: senhora, você me desculpa, eu preciso te contar uma coisa. Eu creio em ressurreição. Então, como eu creio em ressurreição, eu creio que Deus pode fazer coisas grandes através de você. E digo assim: olha, eu preciso de um bom preço e de um prazo longo. Não é? E Deus, irmãos, por graça e misericórdia, está sempre fazendo. Essa semana, né, Deus fez isso. A pessoa ainda não fechamos, né, mas a pessoa deu desconto e dividiu em 14 vezes. Não é? Então, e ele já era o melhor preço da licitação, da consulta de preços. E não é porque eu fiquei chorando, não, só falei uma vez. 2 vezes. Mas ou eu creio, e eu creio que Deus vai abençoar o outro. Não é uma história de ganha-perde, não. É ganha-ganha. Deus vai abençoar ele também. Porque, via de regra, todo mundo que presta serviço para a igreja sai abençoado. Cresce. Porque está servindo o reino de Deus. E já aconteceu aqui. Já aconteceu. Da gente contratou uma pessoa para fazer um serviço na igreja. E depois de muita pesquisa, a pessoa nos ofereceu o melhor preço. Um ano depois, quando chegou a recessão, lá em 2016... Quando começou a chegar a crise, eu comecei a rever todos os contratos da igreja. E eu chamei a pessoa e disse assim, e quando eu fechei a primeira negociação, eu disse para ele assim: olha, eu não vou lhe cobrar para fazer comercial de você aqui na igreja. Né? Então faz um bom preço para a gente. Né? Ele fez. Bom, e aí, depois de um ano, eu disse assim: olha, você já fez o melhor preço. Eu não tenho mais o que fazer, eu vou precisar reduzir o serviço. Porque eu preciso reduzir o custo dessa operação em 50%. Ele disse assim para mim: não, pastor, o senhor estava certo. Foi uma bênção para mim prestar serviço para a igreja. Eu vou dar os 50% de desconto para o senhor, sem redução do serviço. Porque o senhor estava certo. Quando eu comecei a trabalhar aqui, as coisas abriram para mim. E você vai achar que isso é capacidade minha? Você acha que isso tem a ver comigo? É claro que não. Tem a ver com a manifestação dos céus na vida como José. Onde José estava, havia bênção.
onde José estava, havia bênção, e Deus vai fazer isso com você. Onde você estiver, vai se manifestar a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque você é um porta-voz dos céus na terra. Quantos creem nisso aqui? Então diga para o teu irmão, você precisa ser boca de Deus onde você estiver. Ser boca de Deus onde você estiver. E tem muito crente fazendo o contrário. Lembra de Pedro? Pedro é homem de Deus. Quantos concordam que Pedro é homem de Deus? Quantos concordam que Pedro é homem de Deus aqui? Não é? A Igreja Católica chega a dizer que ele é o primeiro papa da igreja. Porque foi um líder da igreja. Mas Jesus virou para ele e falou assim, arreda-te, Satanás. Por que Jesus precisa dar uma exortação tão séria para um homem desse? O primeiro que disse assim, tu és o Cristo, filho de Deus. Porque emprestou a boca para o capeta. Então, com muito carinho e respeito, diga para o teu irmão assim, não empresta a boca para o capeta, não, fala para ele. Ninguém nem está falando, né? Não empresta, não. Não dá lugar ao diabo para manifestar as trevas na sua casa, não. Manifesta os céus na sua casa, amém, irmãos? Manifesta os céus no seu ambiente de trabalho, manifesta os céus na igreja, manifesta os céus onde você estiver. Não é? Chega dizendo assim, olha, Deus está neste lugar, Deus está neste lugar. Eu não me esqueço de Estevão. Estevão, os caras estão de mão, com pedra na mão para jogar sobre ele. O que é que ele fala, irmãos? Ai de mim, Senhor, vou padecer. É isso que Estevão faz? Os caras estão cheios de raiva contra ele. Ele diz assim, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Estevão já estava numa outra estação. Ele já tinha deixado aquela vida para trás e ele morreu apedrejado. Mas ele morreu vendo o céu se manifestar sobre a vida dele. A Bíblia não tem nenhuma promessa que tudo vai dar bem para você. Mas a Bíblia tem uma promessa que Jesus vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Seja com muito, seja com pouco, Jesus vai estar presente na sua vida, irmão. Agora você precisa ser um agente dos céus na terra. E não é pensamento positivo não, tá? Que pensamento positivo é complicado. Vai que você fica mentalizando assim, né? Você quer vender o carro, você fica assim, vai vender, vai vender, vai vender. Mas o plano de Deus não é vender? Não é? Ou vai ficar bom, vai ficar bom. Às vezes o plano de Deus é que não fique bom para poder gerar uma outra coisa. Quantos já viram Deus fechar um negócio para abrir um outro mais próspero? Quantos já viram Deus fazer isso? Deus quer encerrar um ciclo na nossa vida e a gente não entende. Fica brigando. Ah, Deus, eu amo tanto isso, eu queria tanto continuar fazendo isso, só que Deus tem um outro ciclo para você, e enquanto não matar aquele ciclo, você vai ficar lá agarrado nele. Não é? E aí Deus mata um ciclo para abrir um outro. Se você ficar positivamente dizendo não vai morrer, não vai morrer, vai morrer do mesmo jeito, você vai ficar frustrado. Então é melhor saber. A Bíblia diz assim, Deus diz para Jeremias, a situação está toda complicada. Deus diz assim, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Amém, irmãos? Pensamentos de paz e não de guerra, de vida e não de morte, e um futuro. Quantos creem nisso aqui? Deus tem um futuro para nós. Fala comigo. Deus tem um futuro para nós. E Deus precisa, irmãos, que pessoas, que indivíduos assumam, então, a manifestação de uma vida de milagres. E eu vou concluir com esse tópico aqui. Deus precisa que alguém não somente verbalize a mensagem de milagres que Ele tem para fazer, o céu sobre a terra, mas de alguém que encarne o plano dele. Quem é João Batista? João Batista é fruto de um milagre. Quem lembra da Isabel? Isabel é a primeira velhinha pentecostal da história. Lembra de Isabel, irmãos? Quem lembra? Não é? Lembra de Isabel? Já idosa, não sei precisar, não me lembro se a Escritura fala da idade de Isabel. Não é? Já idosa, e aí o Espírito Santo mostra para o marido dela, Zacarias, que eles iam ter um filho, e Zacarias meio que zomba, não é? E aí Deus deixa ele mudo, durante um tempo, para ele aprender a confiar em Deus. E aí ela está grávida de João Batista, já idosa, e Deus faz umas coisas interessantes. E aí vem Maria lá, grávida de Jesus.
Isabel diz assim: bem-aventurada é você, mulher, porque quando você chegou, o menino tremeu aqui, foi cheio do Espírito Santo, João Batista foi batizado no ventre. E eu brinquei uma vez que ministrei aqui, que eu podia imaginar Isabel rodando no poder de Deus, dizendo: eita glória, Jesus, o menino está aqui, cheio do Espírito. Isso seria se fosse aqui no Brasil, né? Lá em Israel, não sei como é que é. A gente faz reações culturais ao movimento do Espírito na nossa vida. João Batista é fruto de um milagre. Uma idosa deu à luz. Uma idosa concebeu. E Deus deu para ela um mandamento e uma promessa. Consagra esse menino. Ele precisa ser nazireu. Ele não vai tomar vinho. O cabelo dele não será cortado, nem a barba. E ele precisa ser dedicado ao Senhor. Consagrado ao Senhor. E olha, Isabel dá conta. Aliás, o ministério da maternidade é uma coisa fantástica, né? Porque João Batista tinha tudo para poder desviar. Lembra da mãe de Sansão? Ela tentou, ela levou ele até um certo ponto, mas depois ele desviou. João Batista tinha essa possibilidade também. Não é? Porque não era Deus, João Batista era ser humano como eu e você. Mas João Batista conserva, não perde a linha, não perde o foco. João Batista... ele vai além da expectativa da religião do seu tempo. Ele era filho de sacerdote, tudo que se esperava dele era um menino comportado, não é? Preparando para poder suceder o pai no sacerdócio, porque o sacerdócio era uma tradição e uma herança familiar. Tudo que se espera de João Batista é isso, é que ele cumpra o que há de expectativa na sociedade sobre ele. Mas João Batista pega um caminho completamente novo. Ele descobre que Deus estava abrindo um ciclo novo, que Deus estava fazendo coisas novas. Ele vai para o deserto. Ele sai do lugar das atenções. Ele tem uma vida de busca de Deus. E lá, João Batista se torna atraente a centenas de pessoas. A intimidade de Deus que João Batista tem faz da vida dele uma vida atraente. Você conhece alguém que te constrange com a vida? Conhece alguém? Já conheceu alguém? Que você olha para a vida daquela pessoa e você fica constrangido, no bom sentido da palavra. Você quer mudar de vida, porque você diz assim: meu Deus, essa pessoa é uma inspiração para mim. Meu Deus, essa pessoa tinha motivos para poder desistir da vida e ela está aqui firme. Já viu assim, alguém assim? Já? Quem já se pegou reclamando aí com Deus coloca uma pessoa na sua frente e você diz assim: ai Deus, não precisava tanto. Já viu isso? É isso. João Batista encarna, ele assume o propósito profético que está liberado sobre a vida dele. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, assuma esse negócio. Deus te levantou para ser médico e para ser um médico que profetiza sobre os seus pacientes, profetiza. Deus te chamou para ser um vendedor que profetiza a vida sobre os seus clientes, profetiza. Deus te chamou para ser um professor que profetiza a vida sobre os seus alunos, profetiza. Manifesta o governo dos céus. Não se deixe afetar pelas aparências. Seja a boca de Deus onde você estiver e diga: eu vejo Deus movendo situações nesse lugar. Irmãos, eu poderia contar para vocês inúmeras histórias no meu cotidiano, na minha vida, no meu dia a dia, que eu estou lidando com pessoas que não conhecem Jesus. E aí a gente começa a conversar, e daqui a pouco eu descubro que aquela pessoa está desviada. E eu digo para ela assim: olha, você não veio aqui por acaso. E aí, uma coisa que era uma mera relação comercial termina em oração. Termina na gente dizendo: Deus, manifesta a tua bênção. Outro dia a gente teve essa experiência lá em casa. Um técnico que foi lá prestar um serviço e nós terminamos orando por ele. E aí sabe o que Deus faz? Deus vai gerando bênçãos. Deus vai gerando um vínculo de pessoas que experimentam milagre. Porque há um povo que tem coragem de manifestar o céu sobre a terra. Eu quero caminhar para o final. Sabe o que acaba acontecendo? Nós entendemos às avessas o princípio do Evangelho. A gente trata o Evangelho de Jesus como um resolvedor de problema. Então, alguém está desanimado, a gente ora para que ele tenha ânimo. Alguém está doente, a gente ora para que ele tenha enfermo. Não tem problema fazer isso. Mas tem um item a mais do que isso. Há um plano de Deus, sabe? Há um propósito de Deus. Deus quer que você seja canal para manifestar a bênção dele sobre aquela família, sobre aquele lugar, sobre a sua casa, sobre as pessoas que estão à sua volta.
Eu vivi uma situação recente que uma pessoa teve uma reação muito intempestiva que não combinava com o temperamento daquela pessoa. E a situação de início me deixou muito irritado. E depois eu liguei para a pessoa e disse assim, olha, eu não aceito esse comportamento em você. Eu repreendo isso em nome de Jesus. E nós somos num processo de reconstrução do caminho e pela graça de Deus, a gente está vendo o milagre de Deus se manifestar. Porque às vezes o diabo arma ciladas e a gente aceita as ciladas do diabo. Percebe? O diabo conta mentiras e a gente aceita as mentiras do diabo. Você precisa encarnar e manifestar o reino de Deus nessa terra. E me dê mais 2 minutos para eu não deixar você com a mensagem incompleta. 2 coisas acontecem a mais na vida de João Batista. A primeira é que ele profetiza o plano pleno de Deus. João Batista diz assim, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso que vocês e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está repetindo a profecia que Deus faz através de Joel. João Batista está repercutindo que haveria um tempo que o Espírito se manifestaria sobre toda a carne. Como acontece lá em Atos 2. E é lá no Rio Jordão, onde João Batista batiza, no batismo de Jesus. Jesus vai lá honrar o ministério de João. Jesus não precisava de batismo, mas ele vai lá honrar o ministério de João. Que os céus se abrem e uma voz do céu diz assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Sabe o que Deus está dizendo? Através de João Batista, eu quero manifestar os céus na terra. Eu preciso de um povo que viva e que encarne os céus na terra. Eu preciso de um povo que declare as grandezas de Deus, por onde eu passar. Mas eu preciso que todos saibam que o meu desejo é gerar filhos. Israel tinha aprendido a ser religioso e a oferecer a Deus sacrifícios para se livrar dos seus pecados, para se livrar dos seus medos, para ter proteção contra as guerras. Mas Deus estava dizendo assim, eu quero muito mais que isso. Assim como Deus disse para Jesus, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele quer dizer para cada um de nós hoje, você é meu filho amado. Ou seja, o João Batista manifesta através da vida dele um propósito amplo de Deus, de gerar filhos. Filhos. Quantos têm filhos aqui? Quantos têm filhos aqui? Ângela ontem estava dizendo para a Lu, estava dizendo para uma outra pessoa aqui da igreja que teve bebê, dizendo assim, filho é um amor que dói. Não é assim? Não é assim? Você sente esse amor que dói? Isso é uma coisa mais das mães, né? Esse amor que dói pelos filhos, né? Que você, esse amor mexe com você, te leva para lá e para cá. Então, Deus quer te amar dessa forma. Deus quer que você se sinta amado dessa forma. E que você não se veja apenas como um pombo-correio. Não, nós não somos apenas mensageiros. Nós não somos apenas pessoas que viram. Nós somos pessoas que se sentiram amadas, abraçadas, envolvidas por Deus. E por isso nós manifestamos o céu na terra. Amém, queridos? Então eu queria te convidar a ficar em pé. Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor. Verdadeiramente coloque seu coração diante dele. E reconheça. A Bíblia diz que, em Isaías, que o governo de Jesus seria sem fim. Que o seu governo aumentaria. E teria um governo sem fim. Eu fico vendo muitas vezes a nossa vida e a minha própria vida, a gente recebendo uma influência que não é necessariamente o governo de Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes nós nos deixamos governar por problemas, por situações, por circunstâncias que não nasceram em Deus para nós. Que nessa manhã você diga, Jesus, eu estou de braços abertos, de coração aberto para o Senhor. Que nessa manhã você diga, Jesus, eu quero manifestar os céus na terra. Eu quero anunciar as grandezas de Deus e eu quero ministrar sobre a minha casa, sobre a minha família,
sobre os meus, o governo de Deus, o que Deus quer fazer. Eu quero ouvir a tua voz, quero ser guiado pelo Senhor, quero ser dirigido pela tua presença. Em nome de Jesus, feche seus olhos, queridos. Eu não vou te chamar ao altar, eu quero orar por você onde você estiver. Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração e dissesse: Deus, em nome de Jesus, eu abro o meu coração ao teu governo. Eu abro o meu coração à tua vontade. Eu abro o meu coração aos teus propósitos. Em nome de Jesus, Senhor, nós somos tão gratos a Ti pela vida de Deus, pela vida de Jesus que veio a essa terra manifestar sobre nós cuidado, favor, misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós colocamos e rendemos o nosso coração aos Seus. Queremos fazer calar toda voz de ansiedade, de angústia, de perplexidade, de pessimismo, que nos leva a ser governado pela nossa realidade. Nessa manhã nós submetemos o nosso coração ao governo dos céus. Nós submetemos o nosso coração ao governo dos céus. Que venha o teu reino, Jesus, e seja feita a tua vontade na nossa vida, como é feito nos céus. Que em nome de Jesus haja sensibilidade, que nós possamos sintonizar o nosso coração ao teu, sintonizar o nosso coração à tua voz, que estejamos sensíveis à tua voz, e que através do teu Espírito nós possamos começar a manifestar na nossa casa, entre os nossos, no nosso ambiente de trabalho, junto aos nossos discípulos, nós possamos começar a manifestar: é chegado o reino de Deus, é chegado um tempo novo sobre a nossa vida, é chegado um tempo das grandezas de Deus se manifestarem sobre nós, e que milhares de pessoas, a começar de dentro da nossa casa, dos nossos filhos, do marido, da esposa, dos familiares, dos amigos, dos vizinhos, comecem a ver em nós uma possibilidade de mudança, porque a nossa vida foi transformada pela mensagem dos céus, a nossa vida foi transformada pela realidade dos céus, a nossa vida foi transformada pela manifestação de Deus. Não é possível estar debaixo da revelação de Deus e continuar vivendo a mesma vida. Nós queremos ser envolvidos por essa manifestação gloriosa, e que a nossa vida se encha de esperança, que a nossa vida se encha de alegria, que a nossa vida se encha de júbilo, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Quantos podem dizer comigo: o Senhor é bom? E nós vivemos um tempo de graça, nós vivemos o tempo da graça, e é debaixo dessa graça que queremos viver, é debaixo dessa graça que profetizamos e ministro sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu ministro vida, eu ministro alegria, eu ministro esperança, eu ministro cura, eu ministro um novo tempo de Deus, revelação sobre a sua casa, revelação sobre a sua família. Ministro o novo de Deus, porque o reino de Deus está sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos recebem, digam: eu recebo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que as trevas vão embora, que os entraves do diabo caiam por terra em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado no nosso meio. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis, aquele que governa para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.